Boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu anuncio que a gente está fazendo aqui o primeiro vídeo de formação da Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade Rejuma. Eu sou o Charles Sanches, tenho 23 anos e resido em Macapá, Amapá, extremo norte do Brasil. O primeiro tema que a gente está trazendo é um pouco da Rejuma, o que seria a Rejuma e qual o histórico da Rejuma, onde e como ela atua. Dentro desse processo de formação, só para tentar contextualizar mais vocês, a gente pensou em alguns módulos que trouxessem tanto histórico e posteriormente trouxessem como se dá de forma mais orgânica a atuação, que eixos têm mais interesse em se atuar e como está a atual situação e como estão as atuais linhas de ações da Rejuma nacionalmente. Então, para tentar começar a explicar um pouco o que seria a Rejuma, eu trouxe uma pequena facilitaçãozinha em tarjetas para que a gente possa fazer um histórico durante o vídeo. A Rejuma, que é a Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade, ela nasce no ano de 2003. Em 2003 ocorreu através de um encontro que era organizado na época pelo governo federal, ocorreu uma reunião de vários jovens ativistas pela causa ambiental, que era um encontro chamado de Encontro Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Esse encontro ocorreu algumas vezes depois de 2003, mas há alguns anos ele não ocorre. Ele era uma política pública que era organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, e na edição de 2003 ocorreu esse encontro desses jovens de todo o Brasil, e esses jovens faziam parte de vários movimentos. Faziam parte dos coletivos jovens de meio ambiente, faziam parte de outros movimentos locais, faziam parte dos escoteiros. Então era uma série de movimentos de juventude que estavam participando, levando a voz da juventude dentro desse processo de construção de política pública que era esse Encontro Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Então, nesse encontro, esses vários jovens do Brasil todo começaram a debater que existiam muitas pautas conjuntas e que era necessário existir um formato de atuação que ele conseguisse fazer com que esses movimentos dialogassem. Eram vários núcleos de movimentos que atuavam nas suas diversas pautas e atuavam nos seus diversos locais, mas que, mesmo tendo pautas muito próximas e muito parecidas, não conseguiam dialogar e estar atuando em conjunto para fortalecer as suas demandas. Não existia uma articulação em rede, então foi nesse momento que se viu de fato que existia uma necessidade muito grande de que esses movimentos, esses jovens articulassem em rede, em cadeia, para poder estar fortalecendo as suas pautas e fortalecendo as suas ações. Então a ideia da Rejuma, ela nasce como a necessidade de fazer com que esse diálogo melhore e fazer com que essa articulação em rede fortaleça as pautas, fortaleça as mobilizações. Então ela nasce com uma perspectiva de construção de políticas públicas. Se precisava de uma rede que conseguisse formular, fortalecer, implementar e inclusive monitorar essas políticas públicas, que seriam políticas públicas tanto de juventude quanto de meio ambiente. Então é uma época onde os jovens estavam muito engajados nesse sentido de que precisamos de políticas públicas para a juventude e para o meio ambiente para serem implantadas no território, tendo a ideia de que a juventude dentro dos territórios ela é historicamente um grupo estratégico de ação, porque ela está ali naquele nível de intermediário e vai ser a próxima geração que vai estar tomando a frente dos processos. Então a Rejuma nasce com os jovens lá reunidos perceberam que existia essa necessidade de ter de fato uma rede que conseguisse fazer isso aqui, porque as redes que existiam, os movimentos que existiam eram movimentos locais e tinham várias ações locais, mas que de fato não estavam conseguindo construir políticas públicas que realmente fossem implementadas e saíssem do papel. Primeiro fossem construídas, para depois serem implementadas e saírem do papel. Então a Rejuma nasce nesse sentido: formular, fortalecer, implementar e até monitorar essas políticas públicas que seriam implantadas pelo governo, tanto em esferas municipais, estaduais quanto federais. Então a ideia máxima, a ideia de meta de construção era essa:
mas a máxima da Rejuma era de fato fazer com que esses movimentos dialogassem para estar chegando nesse ponto. Para que se formule, fortaleça e implemente as políticas, você tem que primeiro construir elas, e para isso você tem que demandá-las, você tem que ter força. Então a ideia da Rejuma, a máxima dela era criar, fazer com que os movimentos se articulassem em rede. Eram os movimentos e os jovens articulando em rede para conseguir alcançar, né, a melhoria no que se demandava, enfim, no que se levantava enquanto pauta tanto de juventude quanto de meio ambiente. E o caráter da Rejuma, que ficou muito claro desde 2003, é que a gente tem também, quanto rede, um papel de comunicadores. Por que comunicadores? Um dos problemas que as redes não conseguiam dialogar e fazer com que as pautas que eram conjuntas fossem trabalhadas de forma conjunta é porque elas realmente não conseguiam se comunicar. Não existia tanto uma comunicação interna que fosse efetiva, quanto uma comunicação externa que fosse efetiva para estar dialogando com o público em geral, para estar dialogando com a sociedade. Então, outro caráter que a Rejuma teve ciência de que precisaria ter era um caráter de jovens comunicadores. Isso é muito interessante, inclusive, porque a Rejuma tem alguns documentos norteadores nesse sentido. Tem uma netiqueta, que é um guia de boas práticas na internet, por exemplo. E desde que foi criado, sempre foi um movimento, uma rede que sempre buscou estar se atualizando e dialogando das diversas formas, acompanhando esse processo de comunicação que é muito cíclico e muito dinâmico. Porque a gente acha que a comunicação é muito importante, a gente acha que todos nós temos que ser comunicadores no que a gente está trabalhando. Outro caráter muito importante da Rejuma, uma característica, né, muito importante da Rejuma, que eu acho que é importante estar explicando para vocês. Então, até a ideia de fazer essa formação virtual é entendendo que a dinâmica é outra, que nem sempre a gente vai conseguir estar chegando a todos os locais e a todas as pessoas, mas que a gente tem ferramentas hoje de comunicação que permitem com que a gente chegue a vários lugares e a várias pessoas para estar levando informação. Então, até pontuando essa questão de comunicadores, a ideia de estar fazendo essa formação à distância, através de vídeo, de forma mais interativa pela internet, é para mostrar que também a gente tem que estar se apossando de todas essas ferramentas que estão disponíveis para que a gente repasse e acumule informação. E através disso fortalecer, como eu já disse, as pautas conjuntas e fazer com que tenhamos mais força para estar executando elas, para estar firmando tanto as políticas quanto firmando as ações, que a gente trabalha tanto com políticas quanto com ações. Então é isso, existem vários movimentos e quando a gente fez o processo, só para tentar contextualizar, no processo de inscrição, por exemplo, tiveram várias pessoas que fazem parte de movimentos que com certeza atuam com ações e pautas parecidas com outros movimentos que se inscreveram, mas eu aposto que nenhum se conhece. Com o tempo vão se conhecer agora, espero, mas isso é muito comum, muitos movimentos atuando um do lado do outro, mas que acabam não se conhecendo, não dialogando, e acaba fragmentando as pautas ao invés de fortalecê-las, né? Então a ideia da Rejuma é principalmente isso, fazer com que essas pautas conjuntas, esses movimentos dialoguem e essas pautas conjuntas sejam fortalecidas. E aí, quem pode participar da Rejuma? Sim, a Rejuma nasceu, só para tentar voltando, nasce em 2003, no Encontro Nacional de Juventude, com uma característica muito forte de formular, fortalecer e implementar políticas públicas, atuando em rede, com caráter comunicativo, e sempre buscando fortalecer as pautas conjuntas. E muitos questionamentos que a gente teve nesse processo de construção dessa formação, até no processo de inscrição, inclusive tem pessoas inscritas que têm mais de 30 anos nesse curso de formação e a gente achou que seria interessante também elas estarem participando, mas o movimento em si, a gente acredita muito no protagonismo juvenil. Então a gente acredita que quem tem que ter a voz e estar à frente dos processos é o jovem. E à frente do processo, à frente dos movimentos, à frente da rede, levando a voz, sendo quem representa e quem está nos espaços de discussão que a Rejuma faz parte, são os jovens que são caracterizados como jovens dentro do Estatuto de Juventude brasileiro e dentro da normativa da Organização das Nações Unidas, que afirma que os jovens são o grupo que estão dentro da faixa etária de 15 a 29 anos. Então, quem pode participar da Rejuma são movimentos de juventude e meio ambiente ou núcleos
de juventude que estão dentro de ONGs ou outros movimentos de juventude de meio ambiente que não são específicos de juventude, ou seja, tem uma ONG que ela não é só de juventude, mas ela tem um núcleo de juventude. Então, o núcleo de juventude dessa ONG pode estar participando da Rejuma e construindo a Rejuma. Além dos movimentos de juventude, jovens de 15 a 29 anos que não necessariamente estejam dentro de algum outro movimento. Isso sempre foi uma dúvida muito grande das pessoas relacionadas à Rejuma. Eu tenho que estar em algum outro movimento para fazer parte da Rejuma? Não necessariamente, porque a Rejuma em si, já, mesmo sendo uma rede de movimentos, ela também atua como movimento. Então você pode estar construindo a Rejuma sem estar necessariamente no movimento. Mas também temos movimentos dentro da Rejuma que constroem de forma mais efetiva, trazem suas pautas para dentro e constroem em conjunto, conjuntamente. Então é isso, quem pode participar são esses movimentos de juventude, mas os jovens que não fazem parte de movimentos, de algum movimento de 15 a 29 anos. E a gente atua, como eu já falei, com políticas públicas, atualmente com políticas públicas que são algo que está desde a nossa criação, está no DNA da Rejuma, com ações locais, então ações e mobilizações locais dentro dos territórios. Então você tem alguma série de ações que a gente tem vontade de desenvolver no município tal, sejam ações pontuais, sejam ações mais articuladas. A Rejuma também atua com ações locais e também com mobilizações nacionais. Então, um exemplo, por exemplo, é a Primavera X, por exemplo. Primavera X é uma mobilização nacional que o Live Lab do Edgar Gouveia, que é um movimento de comunicadores, eles promovem junto com os coletivos jovens de meio ambiente. Então a Primavera X é uma série de ações locais que ocorrem num único dia ou em 2 dias que visam fazer ações conjuntas nacionalmente, uma mobilização nacional. Então a gente atua também com isso. E mobilização nacional relacionada também às políticas públicas. Então existem colegiados, fóruns, comissões que a gente participa de acompanhamento de políticas públicas e muitas vezes tem algum tipo de mobilização nacional por defesa tentar dar um exemplo, quando houve os primeiros ataques do governo no início do ano às pastas de educação ambiental, a gente fez uma mobilização nacional nas redes sociais que a gente chamava de contra o desmonte ambiental. Então a gente foi para a internet, fez mobilizações, ou seja, foi uma mobilização nacional relacionada a uma pauta que era do nosso interesse. Então é isso, a gente atua com políticas públicas e essas políticas públicas a gente atua em todas as esferas. Então a gente atua na esfera municipal, nas esferas estaduais e na esfera federal. Com ações locais de base, aquela que você está lá atuando, fazendo atividades em loco, e com mobilizações nacionais também, que são pontos mais articulados, onde a gente tenta articular todos os estados e municípios para estar construindo essas mobilizações. As ações locais são mais características, então cada um acaba fazendo as ações que são mais de seu interesse local ou mais de sua característica local, porque tem problemas que não necessariamente se repetem em todos os estados e tem problemas que são mais graves em alguns locais do que outros. Então as ações locais elas são muito características e elas ficam muito nos processos dos núcleos locais mesmo, que é o que eu vou falar agora. A gente se organiza, a gente visa se organizar em núcleos locais, que são esses núcleos também que levantam as pautas locais, fazem as ações locais, dialogam e pautam as políticas públicas locais. A gente se organiza em núcleos regionais, que é algo que a gente está tentando fortalecer. Por exemplo, a Amazônia é muito específica, é uma região muito específica, então é interessante existir um núcleo local para debater a Amazônia e estar articulando ações em rede em prol da Amazônia, por exemplo. Ou a galera do Cerrado, pode ser, por exemplo, regionais por bioma, pode ser regionais por uma pauta específica, por mosaicos de unidade de conservação, ou seja, os núcleos regionais são mais específicos para tentar congruir uma área maior, que tenha uma mesma pauta específica no momento, mesmo que ela seja uma pauta que está ocorrendo de forma pontual ou que é mais recorrente, né? E nos núcleos nacionais, a gente tem o núcleo nacional, que é quem fica mais responsável,
que é o todo, né? A Rejuma como um todo, todos os estados, todos os municípios atuando nesse núcleo nacional da Rede de Juventude e Meio Ambiente, onde todos têm direito à voz, à construção, que foca nessas mobilizações nacionais e em políticas públicas federais, mas sempre fazendo acompanhamento da base. E a gente coloca núcleos nacionais porque a Rejuma, até um tempo atrás não, há uns anos atrás, ela chegou a ser uma rede internacional de juventude, então tinha núcleos da Rejuma em outros países, e nesse processo de rearticulação e reformulação, nesse processo de formação, a gente também visa estar voltando esse diálogo de estar tendo núcleos internacionais da Rejuma. Por quê? Porque a gente acha que tem níveis de debate que eles são internacionais. Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um nível de debate internacional, então é interessante que a gente esteja dialogando com outros países, até para questões de boa prática, até para questões de intercâmbio, trocas de experiência. Hoje não temos nenhum núcleo, um outro núcleo em algum outro país. Nós temos articulação com outros países da América Latina e diálogo com outros movimentos da América Latina, que a gente está verificando como a gente pode estar incluindo dentro desse processo. E o intuito de tudo isso, tanto dessas ações quanto desses núcleos, estar e criar espaços de diálogos e construções. A Rejuma tem uma forte atuação historicamente em construção de políticas públicas brasileiras, que eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas ela também cria esses espaços de diálogo. Então a ideia da Rejuma é que as pessoas tragam suas pautas, dialoguem suas pautas, melhorem suas pautas, discutam sobre as pautas, qualifiquem o debate, melhorem essas construções, fortaleçam essas construções, mas também de estar nos espaços onde a gente tem direito à voz. Então, por exemplo, existem as comissões de meio ambiente, as comissões estaduais interinstitucionais de meio ambiente, existem fóruns de bacia hidrográfica, existem conselhos, existem vários colegiados que eles são espaços formais de participação social, e a gente sempre busca estar participando porque é onde a gente pode levar de fato a voz da juventude e as nossas pautas e estar demandando dentro desses espaços formais de participação. Então a gente sempre está buscando estar nesses espaços de diálogo e fazendo essas construções. Por exemplo, a gente tem em vários estados cadeiras, a Rejuma ocupa cadeiras na CIEA, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. A gente ocupava, e aí é o processo que a gente está vendo como está, a gente ocupava uma cadeira no comitê assessor do órgão gestor, que é o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que é o PNEA, que é responsável por ordenar e encaminhar processos relacionados a essa política. E a gente fazia parte desse colegiado, participava das reuniões, só que a coordenadoria que ficava responsável por isso foi extinta no governo. A gente está dialogando com as outras redes, os outros movimentos e os outros órgãos que faziam parte desse colegiado, até para verificar como vai ficar a questão do comitê assessor. Mas é só para dar um exemplo de que nós estamos nos espaços sempre construindo de forma efetiva essas políticas públicas, tanto na questão de estar buscando as melhores formas de implementação, tanto de estar monitorando para ver se de fato estão acontecendo esses indicadores, estão sendo efetivos, se está chegando na base. Ou seja, a ideia é uma articulação em rede de fato, desde de quem está lá na base, todo dia dialogando com as pessoas e vendo a realidade local, tanto com quem está levando as pautas lá em cima e dialogando dentro desses espaços de construção. E esses espaços, eles são, tanto como eu disse, nas esferas municipais, tem muitas pessoas que participam de cadeiras pela Rejuma em esfera municipal, estadual e federal. E aí eu trouxe um pouco do que a gente já construiu. A Rejuma, ela é muito importante em vários processos de construção de políticas públicas de juventude e meio ambiente desde 2003. Então, a gente tem construído a Política Nacional de Educação Ambiental, a implementação dessa política, através do PRONEA, que é a construção do Programa Nacional de Educação Ambiental, que, como eu disse, a gente construiu, a gente estava no Comitê Assessor do órgão gestor e sempre debateu a Política Nacional de Educação Ambiental e as formas que ela seria implementada. Então, a gente participou da construção do PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, seja nas fases de consulta pública, seja nas fases de sistematização
das consultas públicas e até a finalização e aprovação do documento. Além disso, a gente participou de todo o processo da Política Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Não só participou, inclusive, como o plano deixa muito claro que o modelo de organização e a ideologia da Rejuma foi um dos norteadores dessa Política Nacional de Juventude e Meio Ambiente, então a gente não só construiu, como a gente um pouco dessa Política Nacional de Juventude e Meio Ambiente. A Política Nacional de Juventude, a gente participou das oficinas de construção, demos nossas contribuições à nova Política Nacional, né? E nos processos de conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente. São as conferências nacionais infanto-juvenil pelo meio ambiente, que é uma política pública que o governo faz de reunir jovens de 11 a 15 anos para estar debatendo questões ambientais. Então a gente sempre, assim como os coletivos jovens do meio ambiente, a gente também faz parte facilitando alguns processos. Então a gente tem um histórico de construção de políticas públicas desde 2003, inclusive que deu um acúmulo muito grande e um reconhecimento muito grande para a Rejuma, em vários sentidos. E aí, para tentar finalizar, que eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que eu estou tentando trazer sobre a Rejuma, mas todo esse material está sendo sistematizado, as cartas norteadoras, os documentos norteadores da Rejuma, eles vão ser enviados para cada um de vocês. E aí, para a gente tentar finalizar esse primeiro processo de formação, esse primeiro contato que a gente está tendo com vocês, eu vou lançar um desafio, porque primeiro, assim como vocês querem conhecer um pouco mais da rede, das pessoas que hoje estão na rede de Juventude e Meio Ambiente pela Sustentabilidade, a gente também quer saber um pouco mais de vocês, saber o que vocês querem e por que vocês estão aqui. Então eu decidi fazer uma convocatória, e aí eu quero convocar vocês ao desafio, e eu quero que vocês deem voz a seus locais. Como? A gente quer que vocês façam um videozinho, não é uma atividade, não é obrigatório, tá? É uma convocatória, é um desafio. A gente quer que vocês façam um videozinho dos seus locais. O que você acha que é uma problemática dos seus locais, na sua localidade, e que você gostaria de trabalhar? Só para tentar exemplificar, eu trouxe esse diagramazinho que é sobre um curso de conflito que eu fiz, que ele é sobre a caça. Eu gosto de atuar no meu local, formar jovens para diminuir os impactos da caça. Então, trabalhar com protagonismo, trabalhar com associativismo, para diminuir a pressão da caça dentro de unidades de conservação. Então, isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar e que eu tenho o intuito de continuar trabalhando dentro da rede. E aí eu queria saber agora com que você quer trabalhar na sua localidade e como você quer trabalhar. E por último, para a gente tentar, com esses videozinhos, fazer a discussão de onde queremos chegar em conjunto. E aí, é isso. E aí eu espero que vocês possam estar enviando o vídeo pode ser enviado nos grupos, nos e-mails, no Facebook para a gente. E a gente vai estar também divulgando os vídeos para a gente fortalecer o debate e tentar entender um pouco quais são as problemáticas de cada local e fortalecer o nosso debate. Por hoje é isso e até o próximo contato, que vai ser logo mais, e até os próximos módulos, e a gente vai se falando dentro dos espaços que a gente construiu para estar dialogando um com o outro. Obrigado, pessoal. Foi um prazer falar com cada um de vocês. Abraços.